facilitar para a gente, né? Porque às vezes a gente pode acabar perdendo algum material aí. Tudo bem? Então eu vou dar sequência aqui, tá? Eu vou ler a observação que a Tânia fez e aí vou fazer um comentário, tá? Sobre isso daí, tá bom? A Tula-se... Não, a Tânia pediu que a Tula-se deixasse que ele leia, né? Que eu leia, então vou ler. Sobre oposto, refere-se ao que o Devananda disse, que tem gente que reclama dele falar demais. Mas não é muita gente não, tá? É só uma vez ou outra que o pessoal fala isso daí, mas também são pessoas que, né, assim, bom, elas normalmente são pessoas que já têm algum tipo de filosofia, de ideia já pronta, né, de religião e tal, e se sentem eventualmente incomodadas, porque algumas das falas que a gente coloca aqui acaba meio que desarticulando certas paradigmas já pré-organizados, isso causa uma certa vertigem. Então, também tem esse fato, né, de que a pessoa se sente, às vezes, com medo, com receio de que eu vá falar algo que vá abalar a fé dela. Então, um jeito de ela manter estável a situação dela pessoal é eu falando menos, ou não falando. Isso ajudaria para resolver a questão do problema lá, né? Mas eu, felizmente, esse pedido, não sei, não, acho que não conseguiria atender tão cedo. Bom, tem gente que reclama, fala demais. Ao meu ver, ele fala até pouco. Poderia falar mais. Claro, quando ele tem tempo. As falas dele são sobre a cultura, a interpretação dos textos do Gita e outros. É educativo. Minha visão, eu gosto. Após a meditação, porque quem precisar sair já fez a prática espiritual e o sadhana. Ok? Então, aí que tá. Sabe o que acontece? É o seguinte. A gente tentava fazer isso daí, para colocar no final do sadhana a parte terapêutica do conhecimento. Só que, como educadores, a gente sabe que a mente é como de uma criança, entende? E o que acontece? Apesar de nós estarmos entre adultos, aparentemente, o condicionamento da mente, ela permanece mesmo em supostamente adulto, na fase adulta. E uma delas é burlar os processos de assimilação de dados, de informação, porque isso gera um certo desconforto, porque você tem que pensar, tem que elaborar. E aí, isso daí, para você tirar um tempo específico, a boa vontade de parar para ouvir, nem sempre isso é funcional. Então, o que a gente viu é que quando nós colocamos as gotas védicas para o final do sadhana, havia uma evasão muito grande. E as pessoas, de fato, elas saíam da sala, né? O que, de certa forma, fazia com que o nosso objetivo aqui, que é assimilar conhecimento, perdesse o seu sentido e passássemos a ser um grupo de oração. E para ser meramente um grupo de oração, não é necessário a minha presença, não é necessário o sadhana, não é necessário, basta você. Porque oração você pode fazer em qualquer momento do dia, qualquer horário, de qualquer forma. A oração não há critérios de protocolos para se fazer. Oração, você simplesmente se sente e ora e pronto, já está resolvido, porque uma comunicação entre duas pessoas, nesse sentido, não há obrigatoriedade de uma formalidade, digamos, né? A questão do sadhana tem a ver com autodisciplina, tem a ver com autorrealização, tem a ver com autocontrole, tem a ver com a nossa responsabilidade para com a nossa condução da nossa mente pessoalmente. Então, despertá-la pelas manhãs, colocá-la diante de si própria, exercitar os pranayamas, fazer os mantras, isso tem a ver com reeducação mental, o que produz paz, o que gera a possibilidade, aumenta o algoritmo do coeficiente de possibilidade de felicidade e estabilidade dessa felicidade. Por quê? A escala de evolução é assim, primeiramente, controle mental, depois, paz interior. Finalmente, consegue-se experimentar os frutos da felicidade.
quando essa experiência de felicidade se estabelece como intrínseca ou integral à experiência do ato de existir, o ser passa, então, a experimentar Ananda, ou a bem-aventurança do reino de Deus, ainda em vida. Ela não é que ela vai ter que morrer para sentir a existência do reino de Deus. O curso prevê que ela deverá, inclusive, experimentar isso antes, em vida. Porque como que ela vai poder decidir se não experimentar o produto? Pela lógica. E o Supremo não é irracional, ele não é um mau administrador. Todo empresário inteligente, toda loja tem amostra grátis, tem degustação, test drive, aliás. Isso é de praxe, isso é básico. Então, como que você poderá realmente optar pelo reino transcendente se você não experimentá-lo? Então, está na pauta que você deverá experimentar. Aí, quando eu falo de você, estou falando nós, de um modo geral, né? O você aí é sinônimo de coletivo, no caso. Outro dia, eu fiz uma brincadeira com um rapaz, que ele estava falando, eu perguntei para ele, coletivo de lobo, matilha, né? Coletivo de elefante, manada. Aí o nome dele era José. É José? Geraldo. O nome dele era Geraldo. Aí eu perguntei para ele, coletivo de Geraldo. Aí ele ficou pensando assim, ele falou, não sei. Eu falei, humanidade. O coletivo de Geraldo é a humanidade. Então, o coletivo de você somos nós. Né? Esse é o coletivo de você, nós. O sinônimo para você seria nós, o que é um paradoxo, porém, é isso aí. Tá? Agora, o que acontece é que a pauta prevê isso daí. Então, como a gente entende que essa pauta, essa experiência mística do transcendente, ela só se dá pelos processos de conhecimento, de cultivo de conhecimento, então a gente preferiu fazer no meio do sadhana para que aqueles que não têm hábito de aprender desenvolvam esse hábito, porque aqueles que já estão habituados, naturalmente, se sentem prazer. E esses ficariam para depois. Mas aqueles que não têm o hábito de aprender, que querem apenas aliviarem-se das suas aflições, que têm, cuja mentalidade ainda tem um fator superficial, que essa pessoa ela não está realmente buscando a ascensão, ela só quer livrar-se dos sofrimentos. E aí, na conjecturação dessa pessoa, o ato de livrar-se dos sofrimentos é rezar, que é o que ela está acostumada a fazer, sem entender que a disciplina pessoal e a limpeza mental através do conhecimento é parte integrante essencial do processo de livrar-se dos sofrimentos. Ela não entende isso. Então, a gente que entende precisa criar um mecanismo para que ela, aos poucos, vá descobrindo isso daí. É como enfermeiro, como médico. Né? O paciente, ele não entende as funções do remédio, ele não entende a função da disciplina do remédio, da dieta que ele... Às vezes ele não entende. Mas o médico, a enfermeira que entende, deverão aplicar os processos que funcionam. Não como o paciente deseja, mas como os remédios têm que ser tomados para o benefício do próprio paciente. Então, nós optamos por colocar no meio do sadhana para que aqueles que ainda chegam apenas com... porque existe a prática do Ho'oponopono, por exemplo, é uma prática muito comum entre espiritualistas. E o sadhana pode facilmente ser identificado como uma prática assim, no sentido de um conjunto de orações apenas. E nós temos um interesse específico de transmitir dados de informação, ou seja, conhecimentos. O sadhana é para sustentar, para que a pessoa tenha condições intelectuais de entender o conhecimento, ou seja, com a mente calibrada, pacificada ou calibrada, ela então tenha condições de compreender assuntos que estão acima do processo mecânico das orações ou meramente do processo mecânico de compreender as coisas do ponto de vista meramente intelectual, que também é um outro lado da moeda. E tem pessoas que gostam de ler, estudar e aprender, mas são superficiais na sua abordagem do relacionamento pessoal com Deus, que é outra
fase da moeda dos processos que subornam a evolução. Então, a combinação de orações sinceras, meditação profunda e cultivo de conhecimento é muito mais perfeita do que meramente uma dessas fases isolado. Então, unir esses dois pontos. Esse é um dos propósitos, né, do sadhana. A gente tentou várias fórmulas e nós percebemos que realmente colocar a contextualização dos gotas védicas no final assim, incentivava para que aqueles que não têm hábito de cultivar conhecimento assim, se perdessem nos caminhos do sentimentalismo, das técnicas mecânicas da oração apenas. Então a gente meio que assim força um pouquinho, né? Como mãe, né? Que força a criança a ir para a escola, que força a criança a tomar um remedinho, que força a criança a comer um brócolis, que sabe que é importante. Depois a criança vai se acostumando e até no final o filho agradece. Ah, mãe, muito obrigado porque você, né, fez aquilo, senão hoje eu não seria a pessoa que eu sou e tal. É assim, a gente sabe que é assim. Então, faz parte do contexto de evolução. Dá uma pequena forçadinha. E como a nossa forçadinha não é assim muito forte, então algumas eles não vão se acostumam. Por isso que a gente optou por esse formato curto de 10 minutinhos, que é o que os processadores muito sobrecarregados suportam antes de entrar em tédio. Então a gente coloca um pouquinho só, que é para não gerar tédio nos processadores muito congestionados, ao mesmo tempo também tem um efeito mágico de deixar saudades no coração daqueles que têm uma memória RAM, uma memória de HD liberada para assimilar dados. Então, se por um lado deixa um pouco de saudades, por outro não produz tédio. Então, é uma medida bem calculada, estudada depois de muito tempo de erros e acertos, nós chegamos nesse ponto exato aí e deixamos esse espaço no final para esse tipo de contextualização, que é para o pessoal mais radical em termos de busca de dados. Entendeu? Então, sempre que houver necessidade de eu permanecer um pouquinho mais para dar sequência no que foi falado anteriormente, eu farei, porque essa é a minha prerrogativa. Mas é por isso que a gente, né, não estou aproveitando aqui para contextualizar, essa a importância, né, de nós. E essa é uma ciência que se aprende ensinando. Então, na medida em que você se predispõe a ensinar outras pessoas a aprender o conhecimento, esse conhecimento ele se recicla, ele se atualiza dentro do ser. Então, para mim, além disso produzir satisfação, ananda, bem-aventurança, também tem a função técnica de reciclar esses conhecimentos em mim constantemente, o que me permite tomar decisões lúcidas. Porque eu estou de posse das informações, então eu posso decidir o que eu quero. Eu não preciso necessariamente fazer aquilo que o universo ou a máquina me propor a fazer. E a minha decisão definitiva é não retornar mais como ser humano. Essa é a minha decisão. Essa decisão não depende de Deus. Essa decisão é minha. Agora, ele pode acatar a minha decisão ou não. Ele pode concordar com a minha decisão ou não. Isso aí é da parte dele. Como é recíproco, a minha decisão inicial, a decisão inicial é minha. Quem toma a decisão inicial é a alma. A alma é que toma a decisão inicial. Ela que, como está dito, né? O homem propõe e Deus dispõe. Então, a minha decisão inicial é não. A minha decisão é não retornar mais a renascer como ser humano. Ah, mas tem tanta coisa para fazer aqui, tem tantas almas condicionadas para salvar, para liberar. Sim, mas sempre haverá outros que farão também esse trabalho. E outra coisa, o processo de almas condicionadas é infinita. Então, o que eu tenho que fazer agora? O máximo que eu posso, o melhor que eu posso pela humanidade, sem ressentimento, com gratidão por tudo que eu aprendi, mas seguir a minha existência. Né? E não retornar a renascer no mundo material, para mim é uma decisão inteligente. Apesar de fazer com compaixão, de ter compaixão, eu, sinceramente falando, olha, ontem eu fui fazer uma coisa, não me lembro onde que eu fui, enfim, e na volta, no retorno para cá, eu passava e eu olhava nos olhos das pessoas, né? E principalmente meninas, porque como eu, né, tive uma filha, então
eu, né, sei das fragilidades emocionais, das dificuldades, das crisezinhas, né, emocionais que elas têm. Então, eu olhava para as pessoas e, assim, a sensação, o desejo que eu tinha era de transferir os dados de informação que eu tinha para elas, para que elas também tomassem a decisão de sair do ciclo do samsara. Então, isso é um sentimento autêntico, verdadeiro de compaixão, que não é porque eu sou uma pessoa especial, é simplesmente o resultado do conhecimento. Ele produz o sentimento de compaixão, não é um esforço. A gente não precisa se esforçar separadamente para, eu preciso sentir compaixão, é agora, hoje eu vou sentir. Tudo bem que você possa fazer esse exercício também, ajuda, tudo bem, pode ser útil. Mas não é isso que provoca realmente a compaixão. A compaixão é compreensão do conhecimento. Por compreender o conhecimento, nós sairemos do egoísmo, do egocentrismo, da nossa vidinha calculada. E a gente vai olhar o mundo ao redor, que existe um mundo que gira ao redor, além do nosso. E isso vai fazer com que nós sintamos compaixão pelo sofrimento das pessoas, pelo fato de elas sofrerem o nascimento e morte, a ansiedade, o medo, o pânico da morte, todo esse processo que faz parte da terapia, esse desespero dessas almas, entendeu? Então eu olhava nos olhos das pessoas e eu sentia por elas ternura, compaixão, não era dó, compaixão realmente, porque eu não tenho dó, porque a questão do karma é o seguinte, é aquela história, toma lá da cá, né? Bateu, levou. O karma é assim, você faz, você vai receber. Então não há questão de ter dó, porque a pessoa está ali vivendo os seus próprios karmas. A compaixão é diferente de dó. A compaixão é a compreensão de que não é necessário essa pessoa continuar errando, ela tem um destino para ela, que é o destino da alma, o reino supremo, que é a realidade que nós almejamos para ser felizes, ter paz, e tudo que nós temos aqui, nós teremos na transcendência de maneira digital. O que nós não teremos é ignorância, violência e, sofrimentos. Mas as felicidades que nós temos aqui são reflexos das felicidades obtidas na origem. Então não há perda. É uma questão de inteligência. Mas, para se chegar a esse ponto, é necessário o cultivo de conhecimento. O conhecimento é fundamental. Entende? Então a gente vai colocando, dando os conhecimentos, e não sei se vocês sabem, nós, todos os dias praticamente, nós nos encontramos, né, um grupo de professores que nós estamos treinando às 5 horas da manhã, antes de entrar na sala dos mantras. Tem a sala dos mantras e, paralelamente à sala dos mantras, está ocorrendo um curso de formação de professores, coordenadores, que vão selecionar alguns dos membros da sala dos mantras para serem alunos do curso do Teorema dos Sonhos, que é a explicação védica de Deus, da criação e do porquê há Deus, né, do porquê que há a existência, qual é a função de haver a criação e como isso se deu, qual é o propósito disso e a configuração dessa criação, tecnicamente, como ela funciona e para que os propósitos, todas as informações que são questões fundamentais da existência que nós temos, vão ser apresentadas, devidamente respondidas nesse curso chamado o Teorema dos Sonhos. E está havendo um treinamento. Então, depois que ficar concluído o treinamento dos professores, eles, então, ficarão disponíveis para alunos equivalentes, né, que queiram conhecer o assunto e estudar o tema também. Então, nós estamos nos organizando para oferecer o melhor que há em termos da compreensão védica. E a compreensão védica é uma compreensão que supera normalmente os conhecimentos humanos. Então, é uma oportunidade única e muito especial que nós temos de nos tornar conscientes da divindade através desse conteúdo de informação que é o conhecimento védico, sintetizado de maneira bem elucidativa dentro do conteúdo do conjunto que é o Teorema dos Sonhos. Então, vai vir em breve, nós vamos abrir o curso. Eu não sei se vocês sabem disso, mas uma das prerrogativas nossa da direção da SEVA, quando nós fundamos a SEVA, é que os cursos de metafísica, de filosofia, de conhecimento, todos eles serão feitos como um ato altruísta.
ele não vai haver custos, nós não cobraremos pelos conhecimentos. Eventualmente, nós aceitaremos uma dakshina pelo material didático que nós produzimos, que são as apostilas, livros, etc., porque isso é honestamente assim, justificável, isso é honesto, é justo, e não são valores que exploram as pessoas, são valores bem simples, e isso vai também despertar aqueles que têm boa vontade no coração de entender que o conhecimento tem um valor real. Eu particularmente falando, se eu for contar, por exemplo, o quanto eu investi, eu gastei pessoalmente dos meus próprios recursos pessoais para poder ter condições de estudar esse conhecimento, sem nenhuma ajuda de governo, sem nada de fora, apenas com o meu próprio esforço de trabalho, justificaria eu fazer cobranças, etc. Por isso, mas, ao mesmo tempo, tudo isso eu fiz com o idealismo de ser um propósito de purificação da minha pessoa e de melhoria da humanidade. Então, eu estou devolvendo à humanidade aquilo que eu recebi, e isso vai ser feito de maneira altruísta. Os conhecimentos serão liberados. Porém, isso também nos dará o direito de selecionar os alunos que vão poder estudar esses conhecimentos, ou seja, os alunos terão que ter aí um pouco de boa vontade prática, por exemplo, ter um pouco de sadhana, sabe, ter uma atitude coerente em relação àqueles que gostam de estudar os conhecimentos. Então, alunos apenas meramente curiosos e superficiais, a gente vai preferir não optar por esses alunos aí, porque alunos meramente curiosos tomam muito espaço do tempo e a reciprocidade, o retorno deles é pouco. Então, para os alunos mais de natureza curiosa, a gente vai disponibilizar os conhecimentos também, mas não assim com a formalidade de dar atenção para eles, porque eles demandam muita atenção e o resultado é muito raso em termos de retorno. Então, a gente vai dar prioridade para os alunos que realmente se interessam em autorrealização e querem, de fato, compreender a natureza da mente de Deus definitivamente. Só que, para isso, claro, lógico, algumas adaptações nada absurdas, totalmente cabíveis ou normais, serão propostas, né, para esse, sabe, para esse aluno. E essa é a nossa fundamentação, né? Você comentou alguma coisa mais aqui, muito bom, bem isso, né? Entendo e concordo, poderia passar o Gita para o início, no lugar do vídeo, depois o sadhana, né? Tu falas de novo, eu fico enquanto tenho, né, o que ouvir para refletir. Sadhana é mais que rezar, né? Envolve o corpo, mente, espírito, é isso mesmo, né? O sadhana, ele é holístico, ele é completo, ele é para os 3 níveis, corpo, mente e o espírito. O corpo, qual? Você tem que tirar o corpo da cama, né? Você tem que sair da cama. E aqueles que desenvolvem, inclusive, o hábito, por exemplo, de banharem-se após levantarem-se da cama. Esse hábito é ainda mais poderoso, porque o ato de despertar com o banho, os monges, eles ainda são mais radicais nesse sentido, né? Eles tomam um banho natural. E aí é uma experiência incrível, é literalmente mágico esse processo de, né? Mas assim, não é essa, a gente não tem essa exigência, é só para aqueles que realmente querem fazer de forma bem completa. E aí, para isso, a pessoa tem que acordar um pouco antes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa está investindo tempo naquilo que ela vai fazer, o que melhora a qualidade do sadhana. Então, o corpo, você tem que tirar o corpo da cama, do estado de hibernação, do pré-coma, do cozimento existencial e colocar vida nesse corpo estável, quase em declínio. Você tem que pôr ele para agir, para se movimentar. Então, é ação, né? O corpo, você desperta o corpo, desperta a mente. Quando você se prepara, se organiza, se prepara antes para fazer seu despertar mental, os mantras, né? Vai despertando mentalmente. E, finalmente, o conhecimento acerca do Supremo desperta a alma, desperta o espírito. O Mahamantra dá condições para que esse espírito desperte. Ele cria a situação favorável. O Mahamantra, ele não assume para si a responsabilidade de fazer isso com o ser. O ser tem que se permitir abrir-se plenamente para que o mantra possa fazer o seu fluxo. Só que para isso acontecer de fato, o ser tem que ter conhecimento de como abrir
essa mente que sabota, que subordina, né, que suborna, que se corrompe facilmente com, assim, a superficialidade e a ignorância. Então, a pessoa tem que ter conhecimentos técnicos de como, sabe, fazer essa imersão no absoluto. E para isso ela precisa ter algum conhecimento acerca do porquê eu deveria emergir no absoluto. É bom isso daí? A proposta de emergir no absoluto ou de relacionar-se com o absoluto é uma proposta que normalmente é feita. Mas eu posso fazer uma pergunta a mim mesmo. E é bom isso? Tem garantias de que isso é bom realmente? Por que eu deveria me abrir ao absoluto? O que justificaria isso daí? Então, para que a pessoa responda essa pergunta para si mesma, ela precisa de conhecimento. Entende? Ou então ela vai cair naquele mecanismo, não, é porque eu sou má, eu sou pecadora, eu tenho que me salvar e tal. Então ela vai cair nisso. Entendeu? E ao cair nisso, ela está simplesmente repetindo o que possivelmente ela já repetiu na vida passada e não deu certo. Ok? Muito bem, então. Eu acho que eu vou ter que sair agora. Já é 8 horas. Eu vou me atrasar um pouquinho hoje para o curso de mantras. Vou descer para outra sala e dar início ao curso de mantras, então. Tá bom, pessoal?